Eu coloquei, pessoal, hoje no YouTube a nossa aula de terça-feira, tá? Então já está disponível para vocês. Eu só não tive tempo ainda de mandar a mensagem, né, para confirmar o endereço, etc e tal. Mas se vocês abrirem qualquer vídeo anterior nosso lá do YouTube, vocês podem pesquisar todo e qualquer vídeo. O último vai ser o que nós tivemos na aula de terça-feira. E na aula de terça-feira nós começamos a conversar a respeito do processo legislativo, né, das leis ordinárias e das leis complementares. E hoje nós possivelmente vamos concluir com o tema da votação nós já falamos, mas possivelmente nós concluiremos com a questão dos vetos que o presidente da República pode praticar. Eu não sei, né, vamos ver quanto tempo vai durar essa exposição de hoje a respeito disso, porque a minha ideia, eu não sei se a gente vai conseguir falar hoje de... Aliás, com certeza a gente consegue dar início ao tema das medidas provisórias, mas eu tenho cá com os meus botões que talvez não seja interessante falar muito a respeito da medida provisória, para que a gente comece e termine uma aula com medida provisória. Não que seja difícil, não se trata disso, mas é para não interromper o assunto no meio do caminho, né? Porque a gente começa hoje, na quinta-feira, ter esse intervalo de sexta, sábado, domingo, segunda, para só na terça concluir o tema da medida provisória. Estou cá com minhas dúvidas se isso vai ser bom do ponto de vista pedagógico. Mas vamos ver o andar da carruagem aqui, né? Vamos ver como é que vamos dar sequência à nossa aula. Bom, já temos aqui, salvo engano, eu nunca sei se esse número é... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, escutaram o grito aí? Já temos 6 alunos. Acho que podemos começar assim. E aí, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sempre vou me apresentar porque, como eu falei, essa aula ela vai ficar disponível no YouTube para um sem número de pessoas. Eu sou o professor Jório, professor da Universidade de Fortaleza do curso de Direito e do curso de Direito das disciplinas de Direito Tributário e Direito Administrativo. Estamos hoje fazendo uma aula para a turma de Direito Constitucional sobre o tema do processo legislativo. Na aula anterior, já faz tempo que a gente começou a estudar processo legislativo. Mas na aula anterior nós falamos com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de rigor a respeito de como se dá a votação e a tramitação de um projeto de lei, tanto ordinária, assim como um projeto de lei complementar no Congresso Nacional. Digo Congresso Nacional porque nós vimos a atuação de cada uma das casas separadamente, tanto a Câmara dos Deputados assim como o Senado Federal. E por que nós vimos ao mesmo tempo o processo legislativo de uma lei ordinária e de uma lei complementar? Porque eles são semelhantes. A diferença que existirá é no que tange as matérias dos projetos de lei complementar, assim como o quórum de votação, de que para a lei complementar, por força do artigo 69, é o quórum de maioria absoluta. Já para os projetos de lei ordinária, por força do artigo 47, nós temos que se dar por maioria simples a aprovação dos referidos projetos. Nós vimos que, via de regra, por força do regimento interno, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, e sendo a casa iniciadora a Câmara dos Deputados, o Senado Federal será a revisora. Isso não implica dizer que sempre será dessa maneira. Afinal de contas, os senadores da República, eles podem, ou as comissões dentro do Senado Federal, podem dar início aos projetos de lei. E se o Senado Federal dá início aos projetos de lei, então isso significa dizer que ele passa a ser a casa iniciadora e a Câmara dos Deputados a casa revisora. Depois nós seguimos aqui com esse fluxograma, que ele vai ilustrar para a gente, de uma maneira, digamos assim, gráfica, como que se dá esse fluxo. Me permitam só fazer essa revisão relâmpago, digamos assim, para que a gente possa situar melhor no momento do veto. Então nós temos a casa iniciadora, que tanto pode rejeitar, não vou nem riscar dessa vez não, tá? Nós temos a casa iniciadora, que ela pode rejeitar o projeto de lei, e se rejeitar, obviamente ele será arquivado. No entanto, se a casa iniciadora, que nesse slide está sendo ilustrado pela Câmara dos Deputados, tão somente por geralmente ser ela,
Se ela aprova o projeto de lei, então vai para o Senado Federal. Vocês podem ver, né, eu já tinha, acho que até brincado com vocês, das cores, né, de um e do outro. A Câmara dos Deputados ela é verde e o Senado Federal ele é azul. Então, nesse caso, o Senado Federal atuará como casa revisora, que, se rejeitar o projeto de lei, ele será arquivado. No entanto, quais são as outras opções? A opção mais simples seria a aprovação, tanto na casa iniciadora, assim como na casa revisora, e esse texto aprovado ele vai para o chefe do Executivo, vai para o presidente da República, momento em que ele poderá exercer, dentro do sistema de freios e contrapesos, o seu poder de veto, ou então aprovar aquele projeto de lei. No entanto, a própria casa revisora ela poderá alterar o projeto inicialmente enviado e com essas modificações elas deverão ser aprovadas pela casa iniciadora. Se a casa iniciadora aprovar, ela vai remeter isso para a presidência da República, se isso daí acontecer, né, vocês viram aqui, ó, volta para a Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados aprova essas alterações feitas pelo Senado Federal, então ela já segue direto para a presidência da República, uma vez que já não há mais necessidade do Senado Federal atuar novamente, certo? Então, basicamente, de maneira muito rápida, o que nós, claro, na aula anterior nós vimos isso daí com uma riqueza de detalhes muito maior, né, que se porventura alguém estiver pegando essa aula, seria recomendável conhecer primeiro a exposição que fizemos anteriormente. Então, feita essa recapitulação, nós vamos agora para o momento do veto. E aqui, pessoal, é muito interessante essa participação do presidente da República quando dá possibilidade de apresentar veto ou ainda dele aprovar o projeto de lei. Então vamos lá. Concluída a votação no Congresso Nacional, não vamos mais olhar para trás, não vamos mais falar de Congresso Nacional. Então, concluída a votação pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional, a última casa, digamos assim, ela vai remeter isso daí para o presidente da República. Se nós quisermos fazer uma analogia em relação aos estados e aos municípios, a gente precisa apenas adaptar a inexistência de duas casas legislativas nos estados e nos municípios. Então, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará ou a Câmara Municipal do município de Fortaleza concluir a votação, isso daí será encaminhado para o chefe do Executivo, portanto, governador ou prefeito, respectivamente. E essas pessoas vão poder exercer esse sistema de freios e contrapesos, que é verificar se aquele projeto de lei ele está condizente com a Constitucional ou ele está condizente com os anseios populares. E aí surge o momento de praticar o veto. Então, opa, o que foi isso? Surge o momento de praticar o veto. Então vamos lá. O que é o veto? O veto é a rejeição. Tá? O veto é quando o presidente da República, e agora eu vou me ater à presidência da República, ao processo legislativo federal, processo legislativo da União, porque o nosso programa se atém basicamente a isso daí. Então, quando o presidente da República ele discorda com o projeto de lei, ele poderá vetar. Quanto tempo ele possui para vetar? Isso daí é importante porque a Constituição ela estabelece um prazo para que isso daí aconteça. E vejam que eu já coloco aqui para vocês como prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Por que existe essa quantidade de prazo? Será que é prazo de mais? Será que é prazo de menos? Já começa melhorando porque são contados em dias úteis. E por que esse prazo? Ora, imagine o seguinte. Se o Congresso Nacional aprova uma lei que está em desacordo com a vontade política do presidente da República, ele poderia, em tese, se não houvesse prazo, engavetar aquele projeto de lei e fazer o quê? Sabe uma coisa, eu vou analisar isso daqui quando eu quiser, quando eu tiver interesse. E ele sentava em cima, botava lá nos embargos de gaveta e somente analisaria aquele projeto de lei quando ele tivesse algum interesse ou quando já tivesse, enfim, negociado com as lideranças como que aquilo poderia acontecer, né? A concretização daquele projeto de lei. Então, para evitar que o presidente da República ele fique procrastinando a atividade típica do Poder Legislativo, a Constituição estabelece esse prazo, que é justamente de 15 dias.
Então, dentro desses 15 dias, o presidente da República ele poderá vetar, que significa rejeitar o projeto de lei, ele poderá aprovar expressamente, é o que nós chamamos de sanção expressa, tá? Ou ele poderá aprovar tacitamente, que seria justamente a sanção tácita. E aqui muito cuidado com esse termo sanção, porque o termo sanção utilizado lá no direito penal ele corresponde a uma punição, não é? A uma pena. Aqui para o direito constitucional ele corresponde a uma aprovação, a uma confirmação. Então o presidente ele pode rejeitar, assim como ele pode aprovar. Se ele não se manifestar nesse prazo de 15 dias, ou seja, se ele nem vetar e se ele nem aprovar, será considerado aquele projeto de lei aprovado tacitamente. Isso porque, como eu falei para vocês no início, não existe como deixar ao alvedrio, à vontade do poder executivo, do presidente, do governador, do prefeito, quando ele quiser analisar aquele projeto de lei. Então, daí esses 15 dias. Portanto, trago para vocês esse artigo 66, parágrafo 3º, que fala justamente disso. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção, importará a aquiescência, importará a aprovação tácita, certo? Porque ele pode aprovar também de forma expressa, que é justamente quando ele sanciona, manda, promulga e publica o projeto de lei, certo? Se porventura não ficou claro, por favor me interrompam, que a gente traz aqui mais exemplos para falar a respeito disso daí. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, percebam uma coisa. Nós temos que os três poderes, dos três poderes, nós temos dois poderes políticos, né? Vou colocar aqui, nós temos os três poderes. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Certo? Desses três poderes que nós temos aí, que a nossa Constituição, em nosso Estado Democrático de Direito celebra, percebam que dos três nós temos dois que são poderes eminentemente políticos. Tá? Enquanto o judiciário é, portanto, um poder jurídico. Qual é a diferença disso daí? Os poderes políticos nós não teremos atividade jurisdicional enquanto função típica. Nós vimos que existe função atípica jurisdicional tanto para o executivo assim como para o legislativo. O executivo vai ter essa função jurisdicional quando? Quando ele processar e julgar administrativamente os seus próprios servidores. Da mesma forma o legislativo, e o legislativo vai até além, como nós vimos no processo de impeachment. Então, durante o processo de impeachment, o presidente da República está sim sofrendo um julgamento. Então, por que essa rememoração agora é importante? Porque nós vamos conhecer os motivos do veto. Acredito que vocês já perceberam que o veto, portanto, é um ato do presidente da República, é um ato do chefe do executivo. Sendo um ato do chefe do executivo e não sendo um ato jurisdicional, o veto ele é um ato político, certo? Agora, esse ato político de discordância relativa a um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e aprovado pelo Senado, a Constituição só permite ao presidente da República rejeitar um projeto de lei por dois motivos. Esses dois motivos eles podem existir simultaneamente ou podem existir de forma separada. Os motivos são, primeiro, inconstitucionalidade e o segundo, contrariedade ao interesse público. Então vamos lá, o presidente da República, o governador de estado, o prefeito municipal, eles só podem rejeitar um projeto de lei por esses dois motivos. Inconstitucionalidade
e ou contrariedade ao interesse público. Então esses dois motivos eles podem estar juntos para fundamentar a rejeição a um projeto de lei, como pode estar separado. Um projeto de lei ele pode conter tão somente uma inconstitucionalidade, ou ele pode conter tão somente uma contrariedade ao interesse público, ou ele pode conter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, e quanto a isso daí, não há necessidade da gente se preocupar. Então, olha só, nós temos os motivos de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, acompanhando aqui no slide, certo? Então, a inconstitucionalidade, ela é um motivo jurídico. Por que é um motivo jurídico? Porque o presidente da República, em sua exposição de motivos, tá, na mensagem que ele envia ao Congresso Nacional, explicando o porquê de rejeitar aquele projeto de lei, ele o faz dando razões jurídicas. Ele o faz com base em dispositivos da Constituição Federal. Imagine que eu sou o presidente da República, chego para vocês, Congresso Nacional, e digo: Fernanda, você, presidente do Senado Federal, estou mandando para você agora a mensagem de veto a esse projeto de lei. E esse projeto de lei, ele é inconstitucional porque ele fere o artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Então, como eu devo obediência à Constituição, como eu posso exercer esse controle de constitucionalidade, esse controle político preventivo de constitucionalidade, eu mando para você, presidente do Senado Federal, essas razões de veto para que você analise entre os seus pares e decida se irá manter ou não o veto que eu, presidente, estou colocando a esse projeto de lei. Por que o presidente devolve o projeto de lei ao Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional é o chefe do poder legislativo. Ele é o dono da atividade legiferante. É ele quem exerce essa função com tipicidade, a sua função típica, a sua função principal. Daí, o Congresso é quem efetivamente dá a última palavra no processo legislativo. E vamos já ver esses passos, tá? Então, quando o presidente da República, através de um ato político, que é o veto, veta um projeto de lei por inconstitucionalidade, fala-se que ali está contido um veto jurídico, certo? Veto jurídico porque as razões são baseadas em uma norma jurídica. Que norma é essa? A Constituição Federal. Por outro lado, pode acontecer também que o presidente da República, ele, além da inconstitucionalidade, ele veja também contrariedade ao interesse público. E o que é a contrariedade ao interesse público? É aquilo que ele diz que é. Ou seja, é uma motivação abstrata, é uma motivação que pode não ter fundamento jurídico algum, é aquilo que o chefe do executivo acredita que é contrário ao interesse da população. Então, não há, digamos assim, uma necessidade de aprofundamento de razões para eu dizer que não, eu considero que isso é contrário ao interesse público. E aí eu veto. E você, Congresso Nacional, se discordar, derrube o veto. Né? Essas são as regras do jogo, essas são as regras que nós podemos jogar. Então, como eu considero esse projeto de lei inconstitucional, ou contrário ao interesse político, contrário ao interesse público, se assim você não o considera, derrube o meu veto. É até curioso esse motivo, né? Porque a gente imagina o seguinte: a gente imagina que um projeto de lei que ultrapassa todas aquelas etapas que nós vimos, que leva o tempo que custa para ser finalizado dentro do rito legislativo. Ao final, o presidente chegar e dizer: olha, desculpa aí vocês, representantes do povo, vocês que foram eleitos democraticamente, vocês acabaram de aprovar um projeto de lei que é contrário ao interesse popular. Então, isso daí soa um tanto quanto estranho da gente admitir. Mas, no sistema de freios e contrapesos, é possível isso, tanto que a Constituição estabelece. E se o Congresso não concorda, derrube o veto, como a gente vai ver já já. Tudo bem? Pessoal, como estamos até aqui? Estão compreendendo? Está fácil? Está mais ou menos? Preciso trazer mais exemplos? Ok. Obrigado, Fernanda. Bom, aí é o seguinte.
nós temos, vou até desenhar aqui, nós temos, não vou desenhar de vermelho não, vou desenhar de preto mesmo e o vermelho eu uso depois. Nós temos aqui um projeto de lei, tá? Vou colocar o projeto de lei número 1 de 2020. Blá, 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 não sei das quantas, isso, aquilo, outro, papapá, pipipi, paroró. Então, o Congresso Nacional aprovou esse projeto de lei. Aprovou esse projeto de lei, mandou para o presidente da República. Chegou para o presidente da República, ele, eita pau, eu tenho 15 dias para analisar esse projeto de lei aqui. Mas olha só, eu sou sociólogo, eu não sei se o meu conhecimento de constitucional é suficiente para que eu analise esse projeto de lei. Ou então, eu sou metalúrgico, será que eu entendo tanto assim de direito constitucional para dizer se essa lei é ou não constitucional? Ou então, eu, presidente, eu sou economista, ou eu sou militar. Enfim, nós já vimos que para ser presidente da República basta ser brasileiro nato, ser elegível mais de 35 anos e ser eleito, né? Então, não traz grandes exigências ser presidente da República. Daí porque nesse prazo de 15 dias, o presidente, que obviamente não tem como dominar todos os assuntos que o Poder Legislativo estabelece, tanto que o próprio Poder Legislativo tem comissões específicas, então ele pode remeter o projeto de lei para outros ministérios. Tá? Então ele pode remeter o projeto de lei para a Advocacia Geral da União, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Educação, o Ministério da Fazenda, enfim, ele envia para o Ministério da Justiça, né? Nós tivemos aí episódios recentes de que o ministro Moro ele apresentou a rejeição, as razões do veto que são assinadas pelos ministros, né, que examinam o projeto de lei, ou pelo advogado-geral da União. Então, dentro desse prazo de 15 dias, eles analisam o projeto de lei e, se for o caso de vetar, eles fazem a exposição de motivos. Tá? Essa exposição de motivos é justamente o que explica o porquê do presidente estar vetando um projeto de lei. E esse veto ao projeto de lei, no que tange a abrangência, no que tange a sua amplitude, ele poderá ser total ou poderá ser parcial. O total, imagino que vocês já devem ter matado aí a charada, é quando todo o projeto de lei é tido como inconstitucional ou contrário ao interesse público. Então, esse daí é o motivo de veto total. Vamos pegar agora um outro projeto de lei, projeto de lei número 2 de 2020, que também tem lá diversos dispositivos, tal, blá, 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 não sei das quantas. E vamos imaginar que nesse projeto de lei o presidente da República olhou, analisou juntamente com seus ministros e dentro do prazo apresentou também um veto, ou seja, ele rejeitou o projeto de lei. Quando ele veta o projeto de lei, ele está rejeitando, vulgarmente falando, ele está pegando o projeto de lei amassando e botando na lata do lixo. Mas se ele achar que existe a possibilidade de aproveitar aquele projeto de lei, né, então ele vai vetar parcialmente, rejeitará parcialmente. Agora, essa rejeição parcial, vamos chegar lá, Priscila. Essa rejeição parcial, ela somente pode acontecer em um dispositivo por inteiro. O que eu quero dizer por dispositivo por inteiro? Que eu não posso, por exemplo, pegar uma palavra e vetar uma palavra. Eu não posso vetar uma expressão. Ou eu pego todo um dispositivo, ou mais de um dispositivo, e veto aquela parte. Então, o veto ele precisa abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de alínea ou de item. Certo? Então, funciona assim no que tange a abrangência. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Vejam aqui exemplos de veto, tá? Exemplos de veto. Essas mensagens são mensagens, pelo menos a primeira delas é recente, né? E eu trouxe para vocês para a gente ilustrar de que forma isso daí acontece. Então, olha só.
Senhor presidente mensagem número 223 de 24 de abril de 2020. Senhor presidente do Senado Federal. Por que presidente do Senado Federal? Porque o presidente do Senado Federal é o presidente do Congresso Nacional. E quando o veto, e aí eu já começo a responder a pergunta acho que foi da Priscila. Foi da Priscila? Deixa eu ver aqui. Sim. E quando o presidente veta, o projeto de lei ele retorna para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, em uma sessão conjunta, nós vimos que as sessões elas podem ser separadas, mas a Constituição fala em sessão conjunta para apreciar o veto presidencial. E como o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado, por esse motivo a mensagem foi direcionada ao presidente do Senado Federal. Vejamos aqui essa primeira mensagem. Senhor presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, que é justamente o que dá poder de veto, decidi vetar integralmente. Tá bom. E quais são os motivos pelos quais eu decidi vetar integralmente? Inconstitucionalidade, vejam aí, e ainda contrariedade ao interesse público. O projeto de lei número tal, que inclui o anexo da lei número tal, que institui o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. E para elaborar essa mensagem de veto, percebam que o presidente da República, ele ouviu, ele se aconselhou dos seguintes ministérios. Ouvidos os Ministérios da Economia, Infraestrutura e Advocacia Geral da União, manifestaram-se pelo veto ao projeto pelas seguintes razões. E aí, depois dessa parte, manifestaram-se pelo veto ao projeto pelas seguintes razões, ele vai mencionando o porquê da inconstitucionalidade e o porquê da contrariedade ao interesse público. Então, vejam que nesse primeiro exemplo, nós temos um exemplo de veto integral, ou seja, todo o projeto de lei foi derrubado e os motivos foram pela inconstitucionalidade, assim como contrariedade ao interesse público, os dois motivos que a Constituição permite. E nesse caso, o presidente da República ouviu esses ministérios e a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União é quem representa a União judicial e extrajudicialmente. E esse outro veto, vejamos aqui, mensagem número 726 de 24 de dezembro de 2019. Senhor presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 66, decidi vetar parcialmente por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade o projeto de lei número tal que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, pelo qual ele ouviu a Casa Civil da Presidência da República, certo? Poderia ter ouvido outros? Sem dúvida, poderia sim. Poderia não ter ouvido ninguém? Também. Afinal de contas, o veto é do presidente, não é dessas pessoas. Essas pessoas estão auxiliando o presidente da República para poder analisar o projeto de lei e assim decidir se ele será constitucional ou não, se ele é inconstitucional ou não. Então, por isso que eu trouxe para vocês esses dois exemplos de veto, que vocês podem, inclusive, a partir desses daqui, conhecer as mensagens, as razões que são apresentadas quando dá exposição de motivos do veto. Bom, e aqui nós temos mais algumas informações que irão ajudar a responder a pergunta feita pela Priscila. Então, após a publicação de veto, o Executivo encaminha mensagem ao Congresso Nacional em até 48 horas, trazendo, portanto, as razões e os argumentos. E aí, pessoal, o Congresso Nacional, como vocês podem estar acompanhando aí na apresentação, vai ter um prazo de 30 dias em sessão conjunta. O que é a sessão conjunta? É uma sessão que funciona ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados irão se reunir, o presidente de cada uma das casas irá convocar uma reunião para tal finalidade. Mas tem um detalhe: para derrubar o veto do presidente da República é necessário, pessoal, maioria absoluta. Ainda que se trate de um projeto de lei ordinária aprovado por maioria simples,
ou um projeto de lei complementar aprovado por maioria absoluta, seja para um, seja para o outro, se houve veto ao projeto de lei, o veto só pode ser derrubado, só pode ser rejeitado por maioria absoluta, certo? Então, se não ficou muito clara aquela nossa explicação a respeito dos quórum de maioria simples, maioria absoluta, vamos assistir de novo aquela aula anterior, perguntar agora, que aí a gente explica de novo para que fique bem sedimentado esse conhecimento. O que é importante é que vocês tenham em mente que seja projeto de lei ordinária, seja projeto de lei complementar, em que há quórum diferentes de aprovação de um em relação ao outro, para ser derrubado o veto do presidente da República, exige-se um quórum de maioria absoluta. Tudo bem? Então, olha só, são 30 dias que o Congresso tem para apreciar o veto presidencial, e se nesses 30 dias não acontecer a sessão, o que acontecerá, né? Ele será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Então, é parecido com o que vai acontecer, nós estudaremos ainda, em relação às medidas provisórias. Porque quando chega um determinado prazo de existência das medidas provisórias e não foi votado pelos parlamentares, então ela vai trancar a pauta também. Então, nesse caso, passados 30 dias, deverá ser convocada essa sessão e ficando sobrestadas as demais proposições até que o Congresso Nacional resolva, delibere a respeito das razões do veto. Então, para que o presidente da República tenha o seu veto derrubado, ele primeiro será votado lá na Câmara dos Deputados, apesar de ser uma sessão conjunta, primeiro vota a Câmara e depois vota o Senado. Se na Câmara dos Deputados já não houve número para derrubar o veto do presidente da República, nós vimos só para ilustrar aqui, Câmara dos Deputados, a maioria absoluta é de 257. Vamos supor que o veto do presidente da República só conseguiu apenas 240 votos. Então, a rejeição não passou. Ou seja, ficou do jeito que o presidente da República deixou. Porque para que eu, Congresso Nacional, no caso Câmara dos Deputados, rejeitasse o veto presidencial, eu precisaria de, no mínimo, esses 257 votos dos parlamentares federais, dos deputados federais, rejeitando o veto. Então, como eu não consegui, já na Câmara dos Deputados, derrubar o veto, eu nem levo para o Senado. Certo? Então nem há necessidade de dar continuidade a isso. Mas vamos supor que eu consiga os 257 na Câmara dos Deputados e vou para o Senado Federal. Se no Senado Federal eu não consegui os 41, consegui apenas 40, eu não derrubei o veto. Então, continua da maneira como o presidente rejeitou o projeto de lei. No entanto, se eu conseguir pelo menos os 41 são suficientes para derrubar o veto, e aí, derrubando o veto, o projeto de lei irá nascer, portanto, a lei que será promulgada e publicada da forma como ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, uma vez que o veto do presidente, a rejeição do presidente, foi derrubada. E depois vai para o Senado. Respondi, Priscila, já isso daí? Tudo bem? Eu acho que sim, né? Professor? Oi, pode falar. Sempre tem que, para o veto do presidente ser derrubado, sempre tem que vir nessa ordem. Primeiro na Câmara e depois no Senado. Isso, porque o regimento interno do Congresso Nacional estabelece que as deliberações serão inicialmente tomadas pela Câmara dos Deputados. Mas aí tem só o detalhe que se trata de uma sessão conjunta. O que é uma sessão conjunta? É uma sessão em que acontece na Câmara e no Senado. Certo? É como se as duas casas estivessem reunidas ao mesmo tempo. No entanto, é para a votação acontecer primeiro na Câmara dos Deputados, nos termos do regimento interno.
Porque uma vez que a Câmara dos Deputados não conseguiu ter números suficientes, uma vez que os votos são computados separadamente, porque as casas, apesar de pertencerem ao mesmo poder, elas são casas independentes e interdependentes, se uma rejeitar, como nós vimos no processo legislativo normal, se um projeto de lei é rejeitado na Câmara, ele não vai para o Senado. Então, da mesma forma que se o veto não foi rejeitado pela Câmara dos Deputados, então significa dizer que eu nem preciso mais levar para o Senado Federal, porque não haverá mais como rejeitá-lo. Certo? Professor, e só uma pergunta, eu acho que essa pergunta é mais ou menos na beira, que é sobre esse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, né, em relação à questão do congelamento dos salários dos 3 poderes. Aí o senhor responde que mesmo que fosse aprovado na instância federal, ou seja, na União, teria que passar pelas câmaras municipais e pelas assembleias estaduais, não é isso? Isso. Do executivo. Aí me diga uma coisa, como se trata dos 3 poderes, né, dos servidores dos 3 poderes, como é que é feita a votação somente pelo Poder Legislativo? Por exemplo, como é que o judiciário iria atuar no caso judiciário, né? Tá, veja só, o judiciário ele tem uma peculiaridade, porque o teto do funcionalismo é o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a referência é o que os ministros do Supremo Tribunal Federal percebem. Então, que é igual ao valor do presidente da República, que é igual ao presidente do Senado, que é igual ao presidente da Câmara. Agora, dentro do Poder Judiciário, existe um escalonamento. Portanto, os ministros do STF, vamos supor, eles ganham, hipoteticamente, tá? Só mesmo para ilustrar, eles ganham 50 mil, e a Constituição diz, olha, os ministros dos tribunais superiores vão ganhar 5% menos do que os ministros do STF, portanto eles vão ganhar 50 mil menos 5%, os desembargadores dos tribunais de justiça, TRTs, TRFs, vão ganhar 15% a menos. Então é feito um escalonamento, e isso daí é com base na Constituição. Então, se houver o congelamento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso daí obviamente vai promover um reflexo naqueles que estão abaixo dessa linha condutora feita pela Constituição. Consegui me fazer entender? Entendi, sim, professor. Joia. Então, olha só. Artigo 66, parágrafo 5º da Constituição. Se o veto não for mantido, ou seja, se ele for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. E, se o presidente não promulgar, deverá o presidente do Senado fazê-lo, né, no prazo de 48 horas, certo? E se o presidente do Senado não promulgar, o vice-presidente do Senado deverá promulgar. Isso daí está tudo na Constituição, tá, pessoal? Isso aqui eu não coloquei para fazer brincadeira, não. É porque parece brincadeira, né? Se o presidente não promulga, quem deve promulgar é o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não promulga, quem deve promulgar é o vice-presidente do Senado. Tá, e se o vice-presidente do Senado não quiser promulgar, né? Então, chega um determinado momento em que a gente observa que a Constituição ela traz alguns elementos que não precisariam estar ali contidos, né? Poderia ser resolvido isso nos termos regimentais, né? Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Eu acho que isso, inclusive, foi objeto de um questionamento na aula anterior, na qual eu disse que não poderia, mas sim na próxima sessão legislativa, né? E agora eu trago para vocês uma informação complementar de que, se houver apresentação por maioria absoluta, então, na mesma sessão legislativa, isso sim poderá acontecer, certo? Bom, aí, turma, eu fiz esse esqueminha aqui para talvez ficar mais fácil a compreensão, né? Então, nós temos aqui o presidente da República, que pode exercer o seu poder de veto, que será enviado aqui para a Câmara dos Deputados, né? Nós temos aqui o Senado Federal e nós temos aqui a Câmara dos Deputados.
Eles terão, portanto, 30 dias para analisar os motivos que conduziram o presidente da República a vetar aquele projeto de lei. Então, se houver a manutenção do veto, ou seja, se nenhuma das casas em sessão conjunta conseguir derrubá-lo por maioria absoluta, então a rejeição, acontecerá essa rejeição ao projeto de lei e ele, portanto, será arquivado. Isso, faço a ressalva, se tratar de um veto total. Certo? Depois nós temos aí a possibilidade de rejeição ao veto presidencial. Temos que isso daí acontecerá por maioria absoluta, e se a maioria absoluta assim resolver, acontecerá a derrubada do veto com a consequente aprovação do projeto de lei. Ou seja, o projeto de lei ele será promulgado e publicado da forma como ele foi concluído aqui no Congresso Nacional antes de ser remetido ao presidente da República para que o apreciasse e o aprovasse ou rejeitasse. Tudo bem? Pessoal, aqui eu trouxe aqui mais algumas informações a título de complementar mesmo, porque essas informações elas estão apontadas lá no regimento interno. Isso aqui não está dentro da Constituição. Ou seja, é um acréscimo, né, que eu estou trazendo aqui para o conhecimento de vocês. Vejam só, como que se dá a votação do veto? É formada uma comissão mista. A comissão mista, como nós já vimos, é uma comissão formada por deputados federais e por senadores da República. Por que, turma, é formada essa comissão mista? Por uma razão muito simples. O Congresso Nacional dispõe de pouquíssimo tempo. Ele só tem 30 dias para apreciar o veto e rejeitá-lo, né, ou não. Então, para que não vá para a Câmara e depois vá para o Senado, essa comissão mista ela elabora um relatório e esse relatório será disponibilizado para todos os membros do Congresso Nacional. Então, essa comissão mista já é, portanto, a participação da Câmara e do Senado na apreciação prévia desse veto. Então, essa comissão mista elabora o relatório que depois será lido, aprovado, e isso daí, esse relatório é o que vai conduzir a votação dos parlamentares em relação ao veto. Essa votação ela é ostensiva e nominal, ou seja, cada parlamentar de fato precisa se manifestar. Agora, claro, essa manifestação, como vocês já sabem, é o sim ou não. Não há necessidade aqui de maiores explicações relativas a esse tema. As explicações elas vão acontecer antes da votação, né, em porventura alguma inscrição que o parlamentar faça para ir à tribuna, né, a fim de discursar e explicar aos demais pares por que está sendo votado daquela maneira, né, quais são os motivos que determinaram o entendimento daquela votação. Os votos são computados separadamente, né, os votos da Câmara, assim como os votos dos senadores, e, portanto, registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em uma das casas, o veto é mantido. Aquilo que eu falei para vocês, se começa na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados consegue 300 votos, que implica a derrubada do veto, a rejeição do veto. Ao chegar no Senado Federal, tá? Ao chegar no Senado Federal, o Senado Federal conseguir apenas 30 votos para rejeitar, isso significa dizer que não houve a rejeição, certo? Isso significa dizer que o veto foi mantido, porque para derrubar o veto, nós precisaria de pelo menos 41, que é o número correspondente à maioria absoluta no Senado Federal. Então, nós temos aí essas particularidades do veto, que eu basicamente resumi aqui para vocês nesse último slide aqui.
Tá? Então, nós temos que o presidente da República poderá se manifestar a respeito do veto ou a respeito da sanção. A sanção nós vimos que ela significa a aprovação ao projeto de lei. Essa aprovação pode se dar de maneira expressa ou pode acontecer de forma tácita, também chamada de implícita. Bom, só para a gente concluir o veto. Então são 15 dias úteis, ele acontece de uma maneira formal, é escrito, deve ser fundamentado, pode ser total ou parcial. O presidente da República ele não pode se retratar em relação aos motivos determinantes do veto, uma vez que ele envia o veto, ele perde o poder em relação àquilo, já está no Congresso Nacional, o Congresso Nacional que vai decidir, e se trata, portanto, aí de um poder relativo do presidente da República exercido nesse sistema de freios e contrapesos. Então, em relação, voltando aqui ao tema da sanção, eu trouxe agora para vocês um exemplo de projeto de lei que foi sancionado. Vejam, lei número 13.984, 3 de abril de 2020, aí tem aqui a epígrafe dessa lei, né, ou seja, é um resumo a respeito do assunto que está sendo versado naquela espécie normativa, e nós temos já o começo justamente explicando isso. O presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Eu quem? Presidente da República. Então, isso acontece, portanto, quando o presidente ele confirma, quando ele aceita, quando ele se coaduna com o projeto de lei que foi apresentado e aprovado pelas duas casas. Então, dentro do prazo dos 15 dias úteis que nós vimos, ele vai e sanciona o projeto de lei, transformando, depois da promulgação e publicação, em lei. Em relação, pessoal, à sanção tácita, eu procurei, mas não consegui encontrar para vocês nenhuma lei que tenha sido promulgada e publicada na forma como está estabelecido no artigo 66, que diz o seguinte: se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e parágrafo 5º, o presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Tá? Então, confesso a vocês que tentei e busquei muito uma lei que tivesse sido aprovada dessa maneira, mas não consegui. Se vocês encontrarem, por favor, mandem para mim, para que a gente possa compartilhar, né, com os nossos demais colegas e assim disseminar mais esses exemplos e conhecimento. E com isso, nós avançamos para a última etapa do processo legislativo ordinário, né? Uma vez que vencido o veto ou já sancionado o projeto de lei, aí essas são as duas últimas etapas, a da promulgação e a publicação. A promulgação, como vocês podem ver aí, ele é um ato no qual basicamente atesta a existência da lei, no qual confirma que ela percorreu todos os trâmites necessários para o seu encerramento, para a sua conclusão, para a sua feitura. E ato contínuo, nós temos aí a publicação. A publicação é justamente o que torna público aquele ato para todos os destinatários daquela norma. Aliás, não só para todos os destinatários daquela norma, mas isso daí é o que efetivamente a faz nascer para o ordenamento jurídico. Ainda que ela não tenha, digamos assim, uma aplicabilidade imediata, se ela tiver um vacatio legis, por exemplo, ela já faz ela existente no mundo jurídico, pelo qual ninguém poderá acusar o seu desconhecimento da lei para não cumpri-la. Então, é basicamente um complemento da promulgação, elas vêm quase que ao mesmo tempo, e via de regra a lei ela entra em vigor na data da promulgação. Daí porque eu trouxe para vocês também esse exemplo que geralmente acontece no último artigo da lei, dizendo, né, que ela entra em vigor na data de sua publicação. Mas pode existir aí uma vacatio legis, né, para dar tempo das pessoas conhecerem ou dos destinatários da norma se adaptarem àquela realidade jurídica trazida pela espécie normativa.
certo? Pessoal, com isso daqui, eu vou me reservar ao direito, me permitam isso daí, de não avançar no tema das medidas provisórias, certo? Por que que eu peço a vocês essa compreensão? Porque já vamos aqui às 18 horas e 20 minutos, e eu não gostaria de interromper daqui a 20 ou 30 minutos o tema da medida provisória. Então eu acho que mais interessante para a gente termos um dia para começar e terminar a medida provisória sem interrupção, né? Se assim vocês concordarem comigo, obviamente. E aí, se concordarem, eu já mais uma vez passo a palavra para todos vocês para que a gente possa debater, discutir, esclarecer melhor o tema aqui do veto e da sanção, certo? Por favor, se manifestem. Não me deixem falando com a câmera. E eu queria saber de vocês, queria ouvir de vocês aí a impressão em relação a isso daí. Em relação ao veto, em relação à sanção, se está tudo bem, se preferem que eu explique alguma coisa com um pouco mais de ênfase, ou se já encerramos por aqui. Tudo certo, né? Ok, Camila, Samuel, Priscila, Fernanda. Oh, ótimo, ótimo, ótimo. Que bom, gente, que bom encontrá-los mais uma vez. Fico feliz de verdade de poder conversar com vocês. Esses slides estão no Unifor Online. Boa, Priscila, eu vou colocar de novo aqui. Muito obrigado, Samuel. É muito estimulante ver esse seu comentário. E se porventura, como eu disse para vocês, me deem mais aí críticas positivas, críticas sugestivas, o que pode ser melhorado, porque isso é para vocês. Então, o que puder ser feito para melhorar. Olha só, Camila, que bom. Fico muito feliz, viu? Muito obrigado mesmo. Então, como eu disse, isso aqui é para vocês. O que puder ser feito para transmitir melhor esse conteúdo, por favor, não deixem escondido, não se calem, me avisem para que eu possa aprimorar cada vez mais, certo? Sem dúvida, Priscila, sempre será atual. Que bom, Camila, obrigado. Turma, então, hoje foi ótimo, apesar de a gente não ter conversado muito, acho que na aula passada a gente conversou até mais, eu acho que a aula de hoje ela fluiu assim, acho que foi até rápido demais também, o tempo passou rápido, não que a aula tenha sido rápida, né? O tempo que passou rápido. E é isso, eu desejo a vocês um bom final de semana, que vocês permaneçam com saúde, que cuidem dos seus, que mantenham a sobriedade intelectual, a sobriedade psicológica, a sobriedade mental. Esse final de semana essa sobriedade pode ser relativizada, essa outra que vocês acabaram de pensar, não tem problema não. Abrir um vinhozinho, dar uma relaxada, né? Abrir ali um livro de direito constitucional, não tem problema algum, certo? Turma, obrigado pela presença, espero que, sem dúvida, Samuel, espero que na próxima aula a gente tenha um público maior, né? Vamos instigar o pessoal a participar e nos encontramos na terça-feira com o tema da medida provisória. Quero pedir um favor a vocês, uma gentileza a vocês. Deem uma lidinha antes em qualquer livro de direito constitucional que fale sobre o tema do processo legislativo, que especifique medida provisória. Obrigado você, Valéria, pela presença. Ou, no mínimo, pelo menos a leitura do artigo 62 da Constituição, certo? Venham pelo menos com a leitura do artigo 62. Eu sei que às vezes é difícil, né? Tem muitas coisas envolvidas aí no nosso dia a dia. Mas se vocês puderem fazer essa leitura, pelo menos do artigo 62, se quiser aprimorar ainda, pegar qualquer livro de direito constitucional que fale sobre o tema, eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas sobre medida provisória. Tá bom? Eita! Turma, fiquem com Deus. Boa noite a todos, um bom final de semana e um grande abraço, tá bom?